Olá! Como será o ano de 2023? Tem muita gente falando muita coisa. E eu vou falar para vocês de um texto que eu preparei aqui, pensando em algumas das situações que eles me passaram. Não tudo, né, gente? Porque não tem como a gente estar prevendo muita coisa. Mas como serão as energias, isso eu posso falar para vocês. É o que me é permitido. Vamos ao texto. Bem, muita gente falando sobre as regências planetárias, dos orixás, de planetas, Saturno, Urano, enfim, cada um dentro da sua área trazendo a sua informação da forma que compreendem. Os mentores de cada ser aqui na Terra muitas vezes podem falar contigo de várias formas, porém, o entendimento vai ser de acordo com a cognição de cada pessoa. Quer dizer, se você não ouve de fato o mentor e apenas intui, vai ter um tipo de entendimento. Quando você ouve, bem, aí não tem o que inventar, e é só repassar. A grande questão aqui é se o mentor que está falando contigo realmente é o teu mentor, ou é apenas um dos tantos obsessores que estão ao redor de todas as pessoas no planeta. E isso faz toda a diferença. Por que falei aqui sobre obsessores? Bem, porque a maior parte das pessoas não está falando o que é óbvio. O planeta adentrou o campo de energia de quinta dimensão. E a partir de agora, vai aprofundar nos sintomas dos processos de limpeza. O que eu quero dizer com isso? Bem, a partir de agora, os umbrais mais densos e zonas geladas estão abertos para a limpeza. E os demônios pessoais de cada um virão para fora. Como todos vêm dizendo há muito, chegou a hora de separar o joio do trigo. No processo de limpeza, que iniciou em 1983, estamos chegando em um ponto onde aquilo que estava bem escondido não pode mais estar. E precisa ser limpo, para que, de fato, aqueles que querem seguir se elevando na energia, o façam de forma verdadeira. E aqueles que estavam apenas ensaiando, por algum interesse mesquinho, como ganhar dinheiro através da espiritualidade, sejam desmascarados, sendo expostos às provas que suas próprias escolhas criaram. Como dizem os guardiões, você vai pagar aqui o que fez aqui, quer dizer, enquanto encarnado. Podemos esperar para o ano de 2023 muitas pessoas com problemas mentais, em detrimento do início da limpeza do umbral grosso, falando dos lugares mais pesados e zonas geladas. As falanges da escuridão apertarão nos processos para derrubar pessoas e puxar elas para os seus domínios, criando um sem número de facilidades para que as ilusões de todos aqueles que estão mergulhados em seus desejos se realizem de forma muito rápida. É exatamente aí que as pessoas serão pegas e dominadas. Existe um equipamento de controle mental que já está sendo usado para isso. E isso será muito mais forte. E as pessoas começarão a andar na rua como verdadeiros zumbis. Isso irá acontecer, aliás, irá começar a acontecer, já está, mas em breve a coisa vai ficar muito, muito forte. Outra coisa que é iminente e que está muito próximo de se materializar é a guerra, já que nos níveis espirituais ela já está acontecendo. Falta muito pouco para que isso ocorra,
Primeiro, no Brasil, né? Existe uma guerra civil em andamento. E logo em seguida, a guerra mundial. Estes conflitos já estão acontecendo nos níveis espirituais. Gente, isso não é para acontecer junto. Primeiro no Brasil e depois vai acontecer no mundo. São coisas independentes. Agora, em função das regências e deste movimento de energia do qual falei, que é a entrada no campo energético de quinta dimensão, as máscaras começarão a cair. Aquilo que o ser humano é, ele demonstrará, pois não há mais como esconder. Então veremos muitas separações, pois onde não há ligação espiritual verdadeira de alguma forma, não haverá suporte para as novas frequências, pois elas trazem luz às questões para que sejam esclarecidas. Se você tem um relacionamento de mentira, quer dizer, por interesse, não permanecerá. E digo aqui que não é apenas interesse no dinheiro. Muitos relacionamentos são firmados para que um sirva de muleta para o outro, quer dizer, o que eu não tenho, sugo de quem está comigo e vice-versa. Este tipo de relacionamento não será mais permitido no planeta, pois a ideia é ensinar aquilo que é, de fato, permitido pela espiritualidade. Gente, e aqui não é só relacionamento amoroso. Aqui é família, aqui é negócio, sociedades e tudo o que gira entre pessoas. Amizades também, né, gente? O que posso afirmar para vocês é que as provações virão para que os seres humanos aprendam, já que com a peste que apareceu não aprenderam nada. Dito isto, também está prevista uma peste muito maior para este e já para o outro ano, para 2 anos, tem 2 anos de previsão aí. Os próximos anos, como disse o guardião e a cigana que nos trazem as informações, não serão fáceis. O Exu disse assim, é só ladeira abaixo. Isso foi o Marabô quem falou para nós. Falando de regência, é importante explicar o que quer dizer regência dos orixás. Cada orixá representa um campo de trabalho para nós. Oxalá representa o trabalho na fé. É a luz que guia para a direção do Mestre Jesus, da divindade, da elevação. Quando um ser humano distorce a fé, perde ela, nega ela, enfim, usa para fins não condizentes com o que é a sua finalidade, dependendo de como foi a distorção e o que esta distorção causou, vai ser julgado pelo guardião, que é o mensageiro de Oxalá na terra. Este guardião faz o seu estudo e diz em que campo a fé foi deturpada. Se você cair na fé, prometendo cura através das ervas e folhas, por exemplo, você vai ficar devendo para Oxalá e para quem rege as folhas, que nesse caso, dentro da Umbanda e dentro daquilo que nós acreditamos, é o Pai Obaluaê. Você será cobrado pelo guardião que trabalha para Obaluaê, no campo de Oxalá. Quer dizer, o cara que comanda o campo das folhas vai mandar um guardião dele para trabalhar através da lei do regente, que neste caso é Oxalá. Assim funcionam as regências dos demais, cada um no seu campo de trabalho. Mas o que eu devo fazer então para não cair nas armadilhas? Gente, novamente eu vou retomar aqui. Busquem fazer a sua reforma íntima. Se vocês não fizerem, vão entrar como joio. Quem não conseguir se agarrar ao fiozinho de luz que o Mestre Jesus está estendendo a todos, sim, gente, a todos, não vai conseguir sair deste breu em que o planeta está imerso. E fatalmente, muitos sucumbirão como joio,
sendo levados juntos com a enxurrada de espíritos que deixarão o planeta para outro lugar, para recomeçar seus estudos e evolução novamente. Aí, de uma maneira não tão civilizada como esta que temos agora. A oportunidade que temos é única para estes últimos tempos que estamos vivendo. Nunca foi tão clara a informação disseminada para todos. E nunca foi tão fácil, né, gente? Sem exceção. A meu ver, você deveria escolher. Mas como disse Jean-Paul Sartre, você não escolher já é uma escolha. Lembre-se, andar na escuridão é fácil. Agora, escolher andar na luz, gente, dá um trabalho. Mas eu digo para vocês, é a única saída. É a única saída para que você realmente possa se melhorar e, quem sabe, em uma vida futura, de fato entrar para uma caminhada de evolução verdadeira e então, talvez, de felicidade também, desta vez, verdadeira. Que todos vocês tenham um excelente 2023. Que o nosso Mestre Jesus possa abençoar a todos vocês nos seus lares, abençoar vocês nos seus trabalhos, nas suas empresas, que Ele possa abençoar a todos os irmãos necessitados que estão nas camas de hospitais, que estão nos orfanatos, que estão nos asilos, esses que estão nas favelas, nas ruas, esses que não têm um teto, que não têm um alimento. Que o Mestre Jesus abençoe a todos vocês e que Deus Pai, que é misericordioso e justo, lhes dê tudo aquilo que vocês todos buscam e que merecem, porque estão buscando. Esta é a espiritualidade vertical. Te inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, deixa o teu comentário e, gente, deixa a tua pergunta, que eu vou te responder com o maior prazer. Eu aguardo vocês no ano que vem. Vem comigo. Vem bater um papo.